Olá, você que acompanha aqui o programa Alô Cidade na TVI, no canal a cabo número 3, nas nossas redes sociais, no nosso site oficial e também agora com o nosso aplicativo. Você pode baixar o tviplay.com e acompanha aqui a nossa programação ao vivo e o horário que você quiser. Hoje trazendo aqui de convidado para estar comentando os assuntos, Barbosa Filho, Bom Filho a Casa Torna, participando aqui com a gente hoje. Hoje também trazendo Maria Reis Gonçalves, mais conhecida como Tia Nem, ela que é psicóloga. A gente vai estar abordando aqui alguns assuntos. Bom dia. Bom dia. Prazer aqui a sua participação hoje, Barbosa também. Obrigado. Quero começar hoje, semana passada, no programa anterior, a gente falou sobre a violência contra a mulher com um olhar um pouco jurídico. Então vamos aproveitar hoje a participação da Tia Nem para falar sobre a questão psicológica do assunto. Tia Nem, você como mulher, como psicóloga, queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão emocional da mulher diante desse problema, que é a violência que ela sofre no dia a dia, seja violência física, violência emocional, psicológica. Então, faça uma abordagem, por favor, sobre esse assunto. Primeiro eu quero dar bom dia, Barbosa, bom dia a dia. você, bom dia telespectador, bom dia aos clientes da TV. Bem, a mulher, quando ela é violentada, quando ela sofre a violência a doméstica ou a violência em qualquer outro local, em primeiro lugar, ela fica muito fragilizada, né? A primeira coisa que eu quero esclarecer, o psicólogo não dá conselhos. O psicólogo não vai dizer a você o que você vai fazer. O psicólogo, ele vai dar a você a oportunidade de descobrir dentro de você a sua força, a força interior que você tem. Ele vai mostrar a você que você é capaz de superar qualquer tipo de obstáculo que você tem em sua vida. Então, a mulher ela fica fragilizada, ela se sente com a estima lá embaixo, ela acha que a culpa é até dela, porque o agressor faz com que ela se sinta assim. Então, uma mulher que passa por qualquer tipo de violência doméstica, ela seja física, ela seja emocional, ela seja patrimonial, sexual, porque existem essas diferenças, né? Então, ela vai se sentir culpada, fragilizada, suja, sem nenhum tipo de incentivo, é como se a vida dela estivesse acabando, ela fica perdida, completamente perdida. Que é uma ferramenta também do próprio agressor de trabalhar essa questão da autoestima da mulher, de tentar diminuí-la, porque a partir do momento que ele diminui essa mulher, ele se sente poderoso, ele cresce em cima disso, e isso faz com que se torne realmente um ciclo constante de violência, certo? Tia, para as pessoas que acompanham isso no dia a dia, como é que uma pessoa leiga, por exemplo, pode identificar uma mulher que ela sofre violência através do seu comportamento? Existem algumas características que é importante a gente estar observando no nosso meio para que a gente identifique uma situação dessa? Veja bem, se você tem intimidade com a mulher, você pode perceber. As pessoas que não têm intimidade dificilmente percebem, porque a própria mulher fica envergonhada de que os outros percebam que ela está sofrendo algum tipo de violência, que ela está se submetendo àquele tipo de acontecimento dentro da sua residência. Mas se você é amiga dela, ou se você é da família, dá para perceber. Pela maneira como ela começa a se comportar, ela começa a se recolher, a ficar triste, começa a ter até a depressão. Você percebe mais no homem. O marido que diz à mulher que ela não pode ter um relacionamento com outras amigas para conversar, porque vai botar pelo mau caminho, você já começa a perceber que aquele cara tem tendências a ser um agressor psicológico. Como é que a gente pode concluir? A roupa. O cara diz, você não vai vestir essa roupa porque essa roupa vai chamar a atenção, os homens vão ficar olhando para você. Começa a agressão psicológica. Entendeu? Então, a mulher fica inibida de conversar com as amigas, perde as amizades, não pode vestir roupa, não pode sair. Se ele estiver no local, para ela ir naquele local, ele tem que dar permissão. Esses dias eu vi um fato curioso. A mulher pediu a uma pessoa amiga nossa
que perguntasse ao marido que estava num bar se ela podia ir ficar com eles. Esse é um agressor psicológico. Então, como é que a gente, através desses sintomas, desses fatos, uma mulher que, por exemplo, está se relacionando com algum homem, ela pode realmente começar a perceber esses indicadores e, a partir daí, tomar uma decisão, certo? Como é que, psicologicamente, uma mulher pode realmente construir essa força? Existe um caminho para isso? Bem, vai depender muito da mulher. Vai depender muito dela. Primeiro, você sabe que a ligação amorosa, essa ligação amorosa que a gente tem com o parceiro da gente, ela nos deixa fragilizada. A gente quer agradar. A mulher adora agradar o homem dela, né? Adora agradar o parceiro. Agora fazer as coisas que ele quer, para poder o relacionamento ser mais longo, mais progressivo. Então, vai depender da força interior que ela tenha e da ajuda de terceiro ou de um profissional. Porque a cobrança, também existe cobranças. Você fica deixando o seu marido fazer o que você quer com você, mas ele não sabe como é que está naquele momento o emocional daquela mulher, em relação ao seu parceiro. Eu queria pedir a opinião aqui de Barbosa, uma opinião masculina sobre o assunto, Barbosa. Então, diante desses indicadores que foi apresentado aí por Janem, ela que é psicóloga, você, como homem, como é que você avalia isso em termos de relacionamento, a postura de um homem dentro de um relacionamento para que uma situação como essa não ocorra? Falar sobre isso no mundo em que a gente vive é muito complicado, porque a relação a dois por si só é difícil, né? Agora, essa relação, a mulher com o homem, a gente remete para os países onde tudo se originou, né? E até hoje você vê que a tradição lá continua, as mulheres usam burcas, né? Não podem mostrar o rosto, nem as pernas, não podem dar opinião em praça pública, não podem falar nada do que pensam, não podem estudar. A gente viu recentemente uma menina, né, no Oriente Médio que se rebelou e quase foi morta em praça pública. Então, assim, a cultura no mundo inteiro é uma cultura machista. E não se conserta isso de uma hora para outra. O que está acontecendo hoje no Brasil, principalmente feminicídio, vem em torno de um caldeirão que se criou dos movimentos gays, de que o empoderamento da mulher se fazia necessário e se faz, mas não da maneira que está sendo feito, né? Então, a mulher vai como uma afronta para o marido, que às vezes não tem cultura para entender aquilo de uma maneira imediata, instantânea, porque ele vem dentro de uma outra doutrinação, né? E aí o que é que acontece? Existe ali um conflito da ideia da mulher em querer ser empoderada e o conflito do homem machista que não aceita isso. Isso sem contar com outras coisas que acontecem, né? Mas a gente não vai botar na conta, que é questão de traição, é questão da mentira e tal. Mas isso por si só já abalaria o relacionamento. Mas, independente de tudo isso, tem esse fato do conflito de ideias e o homem não aceita estar inferiorizado em relação à mulher. É uma questão cultural. É um problema, né? É um problema de paternalismo. De paternalismo. Então, acho que para mudar tudo isso, tem que ser feito um trabalho a longo prazo de conscientização, de educação, né? Outro dia eu vi um debate na rede de TV com as próprias mulheres que já passaram por essa situação e a maioria dizia: a culpa é nossa porque nós educamos os filhos. Porque quem educa o filho não é só o pai, a mãe também educa. E se ela educou para ele chegar nesse ponto hoje, né, da agressão, do feminicídio, então ele foi mal educado pelas mulheres, né? Então essa questão que a Tia Ney falou há pouco aí, a mulher se sente culpada, né? Talvez pela opressão, por isso ou por aquilo, mas também há essa culpa da criação e da formação. Porque se a mulher tem 90% de responsabilidade sobre o filho, né? Porque eu digo 90% porque nesse mundo machista também tem essa coisa, né? O homem ele é mais ausente na formação e a mãe é mais presente. Então ela deveria dar essa formação e hoje nas novas gerações aí dos 30 anos, dos 40 anos, a gente já deveria estar colhendo fruto disso, né? Também tem um problema assim, sabe, Barbosa? Que às vezes em casa ele conversa com seu filho e diz ao seu filho que ele tem que respeitar as diferenças, as igualdades e que ele é todo mundo igual, mulher, homem, ninguém tem privilégio, mas ele vai para a escolinha.
Quando ele volta da escola, ele diz, eu não quero vestir essa roupa não, que tem rosa e eu sou homem. Menino, não tem nada a ver. Quem foi que lhe disse isso? Meu coleguinha disse que homem não veste rosa. Eu vou chamar um intervalo comercial aqui, tá? E a gente continua esse assunto no próximo bloco. Nós voltamos já. Voltamos aqui à Velocidade. No bloco anterior a gente estava falando sobre a questão cultural que ocorre e que vem ao longo dos anos, das décadas, enfim, fortalecendo a questão do machismo. E eu queria comentar que hoje a gente vive num processo de revolução, porque hoje as mulheres já não estão mais aceitando isso, essa condição. A gente já está numa fase realmente de estar construindo uma forma nova de se enxergar essas relações homem e mulher. E é o que eu gosto de dizer sempre, a revolução ela é feminista, ela é feminina, porque a gente está aí realmente nesse processo de estar mudando esses conceitos. Ainda é uma luta complicada, distante, a gente ainda passa por vários problemas ao longo do tempo, ao longo das nossas ações, mas é isso, é construção mesmo, é debate, é diálogo. Acho que é importante momentos como esse para a gente estar abordando esse assunto, para que as pessoas possam ter uma concepção real da importância da gente discutir a questão da mulher, para que a gente possa evitar situações como a gente abordou anteriormente, de uma mulher que ela é oprimida o tempo todo, não só em termos físicos, mas psicológicos também, que é muito forte, porque o ciclo de violência contra a mulher não é somente a agressão física. Antes de chegar à agressão física, passou por outras etapas, que é justamente a questão emocional dela, e aí parte para a questão física, até que se encerra esse ciclo de violência, que é o ato final, que é o feminicídio, certo? Tia, falando um pouco agora como mulheres, como é que a gente pode estar fortalecendo essa rede de apoio entre as mulheres, certo? A questão da sororidade, enfim, desse apoio mútuo que tem que existir para que a gente realmente possa, em conjunto, estar combatendo esse tipo de violência. Como o Barbosa falou bem antes, que o problema é bem cultural, o problema é bem enraizado. Então, o que deveria acontecer é que a própria políticas públicas deviam ser implantadas para que as mulheres tivessem pelo menos um local de socorro. Existem casas, nas capitais, existem casas em que as mulheres, quando sofrem violências, elas fogem do marido e ficam naquelas casas, geralmente são por 3 meses. Em Vitória do Espírito Santo, eu passei 1 ano e 6 meses trabalhando com mulheres vítimas de violência numa casa de acolhimento. Eu acho que toda cidade devia ter uma casa de acolhimento de mulheres vítimas de violência. Mas o que acontece é o seguinte, nós como mulheres temos que dar apoio. Nunca, mas em hipótese alguma, nem a família, nem os amigos, ninguém pode cobrar dela nada. Tem que apoiar. Não tem que dizer, eu lhe avisei que ele era assim. Você está fazendo isso porque você quer. Você está aguentando porque você gosta. Tudo isso faz com que a mulher se sinta, mas ela se sinta no chão. Acaba com qualquer emocional quando um amigo ou alguém da família fala a ela que ela está naquela situação porque ela quer. Porque existe um contexto em geral com a mulher. É o contexto econômico. Ela se sente, se ela sair daquele relacionamento, ela vai conseguir sustentar os filhos e a si mesma? Será que o dinheiro dela, mesmo ela trabalhando fora, será que o dinheiro dela vai dar para ela pagar o aluguel se ela não tiver uma casa? Será que ela vai ter sossego, os filhos, nas cobranças? Por que meu pai não está comigo? Porque geralmente o homem, a maioria, não maltrata os filhos. Maltrata só a mulher. E os filhos sofrem, na verdade, por tabela. Sofrem por tabela, mas tem o apego ao pai, o amor ao pai. Existe um contexto, então temos que dar o apoio sem cobrança. Porque no momento que você cobra, o emocional dela vai pro chão. E aí a autoestima fica pior. A gente tem que avaliar também que algumas mulheres, inclusive, eu vejo muito esse tipo de comentário e fico bastante até um pouquinho chateada com isso, por conta de
Algumas mulheres acham que ela naquela situação, ela faria diferente. E ela quer medir a outra pessoa, a outra mulher, por ela. Então não é assim. Cada um sabe o que é que acontece consigo. Exatamente. Todo mundo sabe qual a sua força, né? Então eu acho que é um trabalho que a gente tem que fazer, porque algumas mulheres, nós estamos em níveis diferentes de entendimento. Então a forma com que eu lido, a forma com que eu construo essa força minha, não é a mesma forma com que você faz. Eu vou construindo, não. Então, é importante que a gente tenha essa sensibilidade, que a gente desenvolva essa rede de apoio mútuo entre nós. Exatamente. Eu acho que são ferramentas que a gente pode estar utilizando ao longo do tempo para que a gente tenha um trabalho mais efetivo em cima disso. É uma conversa com a amiga que está passando pela situação, uma conversa agradável. Veja o que você... Olha, tenha cuidado para que isso aí não se torne um problema bem maior, para que o sofrimento depois não venha ser pior para você ou para sua família. Veja bem se você não tem condição. Não, vamos ver que de alguma maneira alguém vai poder ajudar você. Um familiar vai poder tirar você dali, daquela situação agravante, levar você para um outro local e deixar você muito mais confortável. Está entendendo? Ao invés de apontarmos os dedos. Em vez de ficar apontando. Porque o pior é apontar. É como você disse, ninguém sabe o contexto que aquela mulher está vivendo naquele momento e você diz, não, a culpa é sua. Ah, você não faz porque você não quer. Você tinha que sair daí logo, rapaz. Ah, que nada, ela gosta de apanhar. Não é isso, gente. É um contexto. Nenhuma mulher gosta de apanhar, nenhuma mulher gosta de ser maltratada. Aliás, não só mulher como homem, ninguém gosta. Ninguém gosta, nenhum ser humano, nem os animais, que a gente acha que é irracional, gostam de ser maltratados. E existe a questão da dependência emocional daquela mulher. Às vezes ela ama mais aquele homem do que ela mesma. É uma relação que tem com a questão da autoestima dela, né, tia? Exatamente. Que é ela amar mais o parceiro do que a si mesmo. Né? Existe em Porto Alegre, uma instituição chamada Mulheres que Amam Demais, que ela trabalha o emocional dessas mulheres que são muito apegadas ao homem e que acham que não sobrevive sem ele. Aquelas mulheres que amam de uma maneira exacerbada, sabe? Então, essa instituição, ela já está se propagando em outras capitais. E provavelmente daqui a uns 4, 5, 6 anos ela vai estar em todos os locais. E é realmente, eu tive na instituição, é muito bem equipada, tá entendendo? Com profissionais, com objetos que fazem trabalhos de pesquisas para que as mulheres percebam toda a situação que ela está passando naquele momento. Entendeu? Eu vou estar fazendo um intervalo comercial aqui e nós voltamos no próximo bloco. Voltamos aqui com a Velocidade, com a Maria das Reis. Estou chamando ela aqui de tia Nem, mas não é porque ela é tia minha, mas é porque ela é conhecida em toda a cidade. Enfim, por tia Nem, a famosa tia Nem, que eu acho que todo mundo deve conhecer. Eu costumo dizer que quem não conhece, né, tia Nem, não conhece, não é de Itabuna, então. Mas o nome dela é Maria Reis, tá? Continuando aqui ainda falando sobre a questão psicológica, eu vou entrar num outro tema agora, que é a cura gay. Essa semana, a ministra Carmen Lúcia, ela suspendeu uma decisão, certo, do juiz que abria brecha para que psicólogos promovessem tratamentos para pessoas com orientação sexual homossexuais, fazer algum tratamento de reversão dessa sua orientação. É um assunto bastante delicado. Então, Maria, você como psicóloga, como é que você entende essa decisão da ministra? Como você entende essa famosa cura gay? Primeiro, chama Maria, sou estranho mesmo. Estou tão acostumada com tia Nem que quando chama Maria me soa meio estranho. Quase eu nem respondo. Mas assim, veja bem. Como psicóloga, eu sou contra essa tal de cura gay. Porque a homossexualidade não é doença. Nunca foi. É tanto que a própria Organização Mundial da Saúde tirou.
e já disse que não é mais doença há uns 20 anos atrás. Na verdade, esse problema de que a cura, que o gay era doente, aconteceu em 1929, quando um médico resolveu fazer pesquisa. Ele trabalhava com criminalidades, ele começou a fazer pesquisas para determinar o que levava o ser humano a ter esse tipo de opção, a ter esse tipo de desejo pelo sexo igual, né? Então, na época do Juqueri, Pinel, isso lá é 1929, 1930, e naquela época eles usaram, sabe, até aquele tipo de tratamento que colocava, que eu esqueci o nome. Tratamento de choque. De choque. Usou até de choque para poder determinar porque os seres usavam, tinha a tendência que eles chamavam, né? A tendência de gostar do mesmo sexo. Com isso veio essa cultura de que o homossexualismo é doença. Não é. Está comprovado. Não é genes, não é distúrbio, não é síndrome, não é nada. É tão comum como ser heterossexual. As pessoas não gostam de ouvir isso, sabe? A maioria das pessoas, porque a homofobia existe. Isso aí não tem para onde correr, a homofobia existe. Então as pessoas não gostam de ouvir dizer que o homossexualismo é tão natural como o hétero. Não gosto. Eu sou contra. Surgiu agora com aquela evangélica Rosângela, aquela psicóloga, né? Que através de religião, aí já não era mais o problema de biológico, problema de religiosidade. Porque, como evangélica, na Bíblia existe realmente que o homem não pode deitar com o homem, né? O homem não deita com o homem. Então, através disso é que ela resolveu, dentro do seu consultório, dizer que ia começar a prática da cura gay, que eram as pessoas que queriam reverter, né, a opção. Que não é nem opção também. É orientação. É orientação. Orientação sexual. É orientação. E então, Barbosa, qual a sua opinião sobre isso? Veja bem, eu concordo com a Tia Nê, né, nesse sentido. Agora, tem um detalhe aí que a gente tem que observar, né? Claro que não é doença, é uma orientação, como você falou, mas se é um país democrático, eu acho que tem que se permitir também a quem não quer ser mais, ou que acha que através de um tratamento psicológico vai reverter, é um direito dele também, ou dela, né? Aí acho que o Estado também não deve interferir nisso, nem em religião nenhuma. Agora eu acho assim, eu não sou contra a religião, não tenho religião, minha religião é Deus e acredito na Bíblia, né? Acredito em Jesus Cristo, não acredito em Maomé, acredito em Jesus Cristo. Então, baseado nisso, eu defendo também assim, que Deus fez o homem e a mulher, não fez um terceiro sexo. Então eu acho que aquilo passa por um lado também espiritual, é a minha opinião particular, né? Mas eu acho que eu respeito o direito de quem quer ser, né? A opção que quiser, do jeito que quiser, cada um faz do seu corpo o que quer. Deus deu livre-arbítrio, né? Isso. Porque se Deus também não quisesse isso, ele tinha como banir da face da terra. Exato. Então, se existe é porque Deus consentiu. Então, quem sou eu ou quem é qualquer autoridade para querer impor a ninguém uma sexualidade, né? Mas é isso aqui, ó, preste bem atenção. O que nós estamos discutindo é o fato da cura gay. Não existe cura porque não é doença. Porque não é doença. Agora, a pessoa ir a um consultório psicológico, pedir orientação para psicólogo, de que maneira ele até vai encontrar, ele vai encontrar sua própria definição. A gente fala ele, mas porque geralmente a gente fala o homem, engloba homem e mulher, né? A humanidade. Né? De que maneira ele vai se definir? De que maneira ele vai enfrentar a vida na sua sexualidade? É diferente. É diferente. Mas um juiz chegar e determinar que o psicólogo ele pode fazer uma cura, não é doença, não é patologia, não é patológico. Então, é isso que pega. Eu acho que
por favor, veja se eu estou correta. Então, a análise seria, existe uma situação de uma pessoa que tem uma orientação sexual, chegar no consultório para poder ter um apoio de como validar com isso no seu dia a dia, certo? Essa é uma proposta. Isso. A outra proposta, que é essa cura gay absurda, é justamente oferecer um mecanismo que possa reverter isso. E acaba, essa é uma ferramenta que acaba fortalecendo a questão da homofobia. Então, isso até dentro da própria psicologia, dentro do regimento das normas, é proibido, se eu não me engano, desde 99, que 99, existe... 1999. 99, onde eles determinam que não pode haver nenhum tipo de caminho dentro da atuação que possa fomentar esses preconceitos. Porque isso vai deixar o próprio indivíduo em confusão mental. Porque a orientação dele é uma... E a psicóloga vai dizer a ele que ele está doente, que aquilo ali ele não pode fazer porque é uma aberração, é um distúrbio. Vai deixar o indivíduo confuso. Aí vai deixar confuso. O indivíduo confuso, ele é um perigo para ele e para a própria sociedade. Exatamente. Entendeu? Então, o que pode determinar? Porque eu já vi pessoas que tem orientação sexual de uma maneira, vamos dizer, o homem que gosta do homem, e de repente ele encontra uma mulher e ali ele fica com desejo daquela mulher. É o que é a bissexualidade. A bissexualidade. Caso, que é esse interesse. Nesse momento ele pode procurar uma ajuda profissional para ele se encontrar. Aí é diferente. Mas é uma forma dele se encontrar e não de promover algum tipo de se curar. E não de se curar. Eu vou estar fazendo o encerramento dessa primeira parte do programa e nós voltamos já com a Alô Cidade.